Então, a gente tem, sim, os protocolos, está preparado para atendimento, mas tem tido menos casos do que até se imaginaria. Eu acho que isso tem a ver também com as estratégias de isolamento social que têm funcionado relativamente bem aqui na nossa região, a despeito de algumas críticas e tal, alguns aperfeiçoamentos que poderiam ocorrer, né? O quadro clínico do coronavírus ele é muito variável, tá? Desde pessoas que não têm nenhum sintoma, ou seja, aquela pessoa completamente assintomática, mas que ainda assim ela pode transmitir o vírus para qualquer pessoa que ela tenha em contato. Daí essa preocupação com pessoas mais jovens poderem eventualmente, por exemplo, contaminarem seus avós, seus pais. Então tem esse grupo assintomático. Tem os pacientes que têm um quadro leve. Esse quadro leve ele realmente pode ser confundido com sintomas gerais tipo gripe, porque ele pode ter coriza, pode ter dor muscular, cansaço em geral, né, um cansaço físico em geral. Ela começa a preocupar, essa doença, quando o paciente começa a apresentar sintomas de moderada intensidade, e isso geralmente acompanha a falta de ar. A falta de ar é um sinal, é um sintoma, melhor dizendo, muito importante, porque a partir do momento que a pessoa começa a ter um quadro, por exemplo, viral, tem aquela dor muscular, aquele mal-estar, dor de cabeça, febre, tosse, e ela começa a apresentar falta de ar, aí sim, aí começa a preocupar, porque ela pode estar evoluindo para uma complicação que é a pneumonia relacionada ao coronavírus. Então, o tratamento, na verdade, para um paciente que tem um quadro leve, que é o paciente que tem como se fosse um quadro gripal, ele é basicamente observação e hidratação adequada, tomar um analgésico, medicamento para febre, se for o caso. Então, nos postos de saúde, de uma forma geral, as orientações são no sentido de tentar identificar se aquele paciente tem um quadro leve ou não, se ele já tem algum sinal de desoxigenação do sangue, através de uma medida que é fácil de fazer, um aparelho que se chama oxímetro, você detecta se aquela pessoa tem queda do nível de oxigênio no sangue, por exemplo, e a partir disso, definir se essa pessoa pode, de fato, voltar para casa ou se ela precisa ser encaminhada para uma unidade hospitalar. Realmente, nós não temos um tratamento específico para o coronavírus. Essa questão relacionada ao uso da cloroquina, ela até aflorou na discussão médico-científica, a partir do fato de sabermos que, em laboratório, a cloroquina tem algum efeito sobre o vírus. Isso começou lá em alguns estudos preliminares na China. E, na sequência, a partir do estudo francês, um estudo que não foi muito bem organizado, um estudo com alguns problemas metodológicos, acabou sugerindo que a cloroquina tivesse ação. Como a cloroquina é um medicamento barato, de fácil distribuição, medicamento genérico, não tem patente protegendo, logo ela foi incorporada nos protocolos clínicos ao longo, no mundo inteiro, na China, logo de saída, e depois foi transportado para outros países, pela falta de tratamento específico. Esse é um vírus que tem uma característica que alguns antivirais, inclusive testados, não funcionam para eles. Se testou alguns medicamentos que são usados para AIDS, para hepatite. Por exemplo, o medicamento que se usa para gripe, que é o oseltamivir, não funciona para ele, porque o mecanismo é diferente. Cada vírus tem um mecanismo diferente de afetar o organismo. Então, o paciente que vai para o hospital e que tem um coronavírus, uma infecção, primeiro a gente vai fazer o diagnóstico, é importante fazer o isolamento desse paciente numa área específica para pacientes com coronavírus, e o tratamento ele passa muito por controle desse quadro clínico. Se ele está com falta de ar, ele vai receber oxigênio, se ele está com febre, o antitérmico, o analgésico, e principalmente no hospital a gente vai monitorar a evolução do quadro respiratório. Então, esses pacientes que são hospitalizados, eles são colocados em observação, porque alguns deles evoluem relativamente rápido para a necessidade de intubação e de respiração artificial. Por isso, toda essa questão envolvendo a necessidade de leitos de UTI e de compra de ventiladores, até alguns com muitos problemas relacionados a essas compras emergenciais de ventiladores. Por quê? Se o paciente evoluir rapidamente para insuficiência respiratória, e ele não estiver internado e não tiver um leito de UTI, eventualmente com respirador artificial à sua disposição, ele vai morrer. E os pacientes que têm um quadro grave de coronavírus e precisam de UTI e respiração artificial, em média, eles demoram 2 a 3 semanas para conseguirem sair desse quadro crítico. Alguns outros pacientes vão precisar de antibióticos, se eles tiverem pneumonia bacteriana associada.
alguns vão precisar de medicamento para ajuste da pressão, se ela estiver baixa demais, ou seja, dentro do hospital tem uma série de protocolos para pacientes graves que dão suporte ao paciente, mantêm ele vivo, dão um tratamento para que o próprio organismo também, em parte, possa se recuperar, mas não existe um medicamento, nem cloroquina, nem outros medicamentos inúmeros que foram testados até o momento. Então, a questão do uso da cloroquina, a maioria dos países do mundo, ela está, embora sem comprovação, nos protocolos de tratamento para pacientes graves, não para pacientes com quadros leves. Isso é uma coisa que tem sido questionada pelas autoridades de saúde e as sociedades de especialidade, de infectologia, para citar uma, elas têm alertado de que não há evidência científica nenhuma para isso. Nós estamos, assim, numa situação de que, como foi usado inicialmente na China, depois na Itália, acabou se adotando nos protocolos hospitalares, então ele faz parte realmente da maioria dos protocolos, sem que haja uma comprovação científica, o que é questionável do ponto de vista médico, sem dúvida. Agora, para pacientes leves, não há nenhuma evidência de que funcione. É bastante preocupante que pacientes recebam indiscriminadamente medicamento como cloroquina, porque, embora ela seja conhecida há muito tempo, há mais de 70 anos, ela é utilizada, e principalmente para tratamento da malária, ela também é utilizada, a hidroxicloroquina, que é um primo da cloroquina, por assim dizer, é utilizada para algumas doenças como lúpus, então ela tem um papel importante. Ela não tem nenhuma comprovação de que funcione para o coronavírus, e também ela tem efeitos colaterais, que podem ser graves em alguns pacientes. Se nós considerarmos que o principal grupo de risco são pacientes com mais idade, com doenças cardíacas associadas, exatamente nesse grupo que precisa se ter mais cuidado, porque os efeitos colaterais da cloroquina, os mais comuns são dor de cabeça, diarreia, mas pode até causar arritmias cardíacas graves que podem levar o paciente à morte. Essa frequência de arritmias graves não é muito alta, mas se nós aumentarmos o número de pessoas usando, e uso indiscriminado, comprar direto na farmácia, sem orientação médica, nós vamos aumentar bastante o número de casos. Porque um dos objetivos de se tratar, de se usar um determinado medicamento para o tratamento, para que ele seja incorporado na prática médica, ele precisa ser eficaz e precisa ser seguro. No caso da cloroquina, a eficácia não é comprovada e há preocupações de segurança, então não há motivo. Eu acho que é um equívoco grande do Ministério da Saúde, será um grande equívoco se ele quiser estabelecer isso. Com relação à sua pergunta do paciente ser obrigado, ninguém é obrigado a receber um tratamento. É claro que se dentro do hospital um determinado medicamento ele está incorporado num protocolo clínico, é muito provável que o paciente que interne com aquela doença, ele receba aquele medicamento, embora ele possa se recusar a fazer qualquer tratamento, isso é um direito do paciente. Nas unidades básicas, eu não acredito que os médicos vão prescrever indiscriminadamente, em especial se as sociedades de especialidade médica estão dizendo que não há espaço para usar a cloroquina indiscriminadamente, embora possa haver a pressão por parte dos pacientes sobre o médico, né, sobre a unidade de saúde, uma vez que, estando num protocolo do Ministério da Saúde, é provável que vá haver pressão de certos pacientes para que o médico prescreva. Então, vai gerar um dilema entre aquilo que está preconizado num protocolo do Ministério da Saúde sem comprovação científica adequada e a prática médica, e às vezes aquele desejo do paciente de conseguir um tratamento que lhe garanta que ele não evolua para a forma grave, e isso, infelizmente, a cloroquina aparentemente não oferece. Pelo menos todos os estudos que correram até agora, que são estudos melhores do que aquele inicial, de melhor qualidade, e não há comprovação de que ela seja eficaz. Isso é um mau prenúncio, tá? Porque em ciência médica, quando você começa a ter vários estudos, embora não sejam estudos metodologicamente perfeitos, mas eles começam a indicar que não funciona, a probabilidade maior é de que não funcione mesmo. Essa é uma situação bastante delicada, né? Diante de uma pandemia em que não se tem soluções mágicas, não tem como ter, né? Seria um grande acerto se a cloroquina fosse, ou se provar ainda eficaz em algum estudo desses que está em andamento, deve sair nas próximas semanas, será uma surpresa, considerando, como falei, esses dados preliminares negativos. Com relação à questão por exemplo, dizer-se,
já que não tem o que fazer, então vamos usar a cloroquina, isso é um equívoco, né? Porque é preciso ter algum dado que justifique o uso de qualquer medicamento. Quando você trata uma pneumonia, por exemplo, com um antibiótico, um paciente chega num posto de saúde, ele está com uma pneumonia, uma sinusite, uma infecção urinária. Você usa um antibiótico. Aquele antibiótico foi testado, você sabe que ele funciona para aquela infecção, foi comprovado que funciona. Existem efeitos colaterais relacionados ao antibiótico, algumas pessoas vão ter, outras não vão ter, mas você sabe que, no geral, a relação entre o risco e o benefício é favorável. Com relação à cloroquina, se você não tiver nenhuma evidência, eu estou falando da cloroquina, poderia citar ritonavir, lopinavir, remdesivir, ou seja, uma série de outros medicamentos. Se você não tem evidência clara de que funciona, e todos eles têm algum grau de efeito colateral, não tem motivo. Senão é aquela situação que a gente, às vezes, usa como uma paródia, síndrome do já que. Seria assim, já que não tem nada para fazer, vamos dar cloroquina. Não é possível, do ponto de vista médico, isso não é seguro, principalmente se você estender isso para milhares e milhares de pessoas, ou, por exemplo, começar a usar em fases muito precoces, no posto de saúde, por exemplo, pode ser difícil diferenciar um quadro inicial de coronavírus de qualquer resfriado, de outra gripe. É muito difícil, então você vai prescrever cloroquina ou qualquer outro medicamento sem comprovação para milhares de pessoas. Eu acho que é um dilema ético também. Eu acho que o médico, eu não me sentiria à vontade hoje, tá? Não sou entusiasta da cloroquina, mas como médico, num primeiro momento, também torci para que funcionasse. Até porque é barata, de fácil utilização, poderia se montar protocolos, mas hoje o entusiasmo da classe médica ele se reduziu a quase nada a partir desses resultados dos estudos que correram até o momento.